um festival aéreo. O número de mortes que tem estado a aumentar deverá subir ainda, tornando este um dos mais graves acidentes registados num festival aéreo. Muitas das vítimas das cerca de 300 mil pessoas que assistiam ao festival, ontem à tarde, na base norte-americana da Força Aérea de Ramstein, eram crianças. O acidente deu-se quando 3 caças italianos, pertencentes à esquadrilha de acrobacia aérea Freesse Tricolore, chocaram no ar, despenhando-se sobre a multidão. Muitos dos mortos ficaram tão mutilados que a sua identificação tornou-se bastante difícil. Crê-se que a maioria dos mortos e feridos seja de nacionalidade alemã federal. A União Soviética iniciou já o desmantelamento dos seus entsprechende Veranstaltungen mit Kunstflugübungen nicht mehr geben wird. Na Europa, emitiu por seu lado um comunicado onde exprime o seu pesar pelo acidente. De Portugal, o presidente Mário Soares enviou igualmente ao presidente da República Federal da Alemanha uma mensagem de condolências pelo desastre ocorrido no Festival Aéreo de Ramstein. O número de vítimas do acidente tem estado a aumentar devido aos feridos que se encontram ainda hospitalizados em perigo de vida, alguns dos quais não resistem aos ferimentos. Muitas das vítimas das cerca de 300 mil pessoas que assistiam ao festival na base aérea norte-americana de Ramstein eram crianças. Recorde-se que o acidente se deu quando 3 caças italianos pertencentes à esquadrilha de acrobacia aérea Freesse Tricolore chocaram no ar. Os 3 caças acidentados faziam parte de uma formação de 9 aparelhos. Os Air Maschi italianos dividiram-se em 2 grupos de 4 para executar uma formação. Quando se cruzaram, numa passagem sobre a multidão, surgiu o 9º aparelho em direção oposta, colidindo com um dos aviões a uma altitude de 40 metros. Os 2 aparelhos explodiram e arrastaram um terceiro na queda. Um dos caças despenhou-se sobre os espectadores envolvido numa bola de fogo, incendiou tendas e carros no recinto e provocou a morte imediata de 31 pessoas. Os 3 pilotos morreram igualmente. A maioria das vítimas são de nacionalidade alemã federal, mas a sua identificação tem sido difícil devido ao estado em que ficaram os corpos. Momentos antes do acidente, atuara neste festival a esquadrilha Asas de Portugal. Nenhum dos seus elementos e aviões foi atingido e os Asas de Portugal vão participar já no próximo fim de semana num festival em Friburgo, na Suíça. O coronel Rolando Santos já comandou a esquadrilha acrobática Asas de Portugal e, presentemente, é o comandante da base aérea número 1 em Sintra. Muito boa noite, Sr. Coronel. A questão que lhe ponho é esta: depois das imagens que nós vimos, acha que é seguro continuar com este tipo de exibições acrobáticas? Eu, antes de mais, gostava de dizer do nosso pesar, aviadores, pelo acidente que ocorreu ontem. Primeiro, são camaradas de armas com a mesma profissão que morreram, e segundo, e muito mais importante quanto a mim, neste caso, foram várias dezenas de civis que faleceram e civis que dedicam um carinho muito especial à Força Aérea. Portanto, nós, profissionais da Força Aérea, estamos muito tristes por aquilo que aconteceu. Falar do acidente de ontem é extraordinariamente difícil. É extraordinariamente difícil, no meu caso, que estou aqui longe, a única coisa que eu conheço é aquilo que vi agora nas imagens. Mas, portanto, com a sua experiência de piloto militar e também de antigo comandante de uma esquadrilha acrobática, de facto não reconhece a existência de um alto risco neste tipo de exibições? Alto risco, eu diria que não. Todas as patrulhas, eu sei exatamente o que se passa na nossa, nos Asas de Portugal, sei, talvez com menos profundidade, o que se passa nas outras. Mas em todas as patrulhas são observadas regras muito rígidas de segurança. Agora, como em qualquer outro caso, o acidente aéreo pode acontecer por variedíssimas razões, ou isoladas ou conjugadas. Mas nas condições em que se, portanto, dão estas exibições, nomeadamente com muito público no solo, debaixo, portanto, da área onde os aviões evoluem, portanto, não haverá um risco ainda mais elevado de que um acidente possa causar inúmeras vítimas inocentes? Inocentes no caso de pessoas que não vão nos aviões, nomeadamente como foi este caso na Alemanha Federal. Como eu ia referindo há bocadinho, pois é extraordinariamente difícil ou até delicado
estar a falar num acidente em que a Força Aérea Portuguesa não está envolvida por nenhumas razões. Primeiro, porque não atuava no seu país. Segundo, porque era uma base que não era operada pela Força Aérea. Terceiro, a patrulha que provocou o acidente não era os Asas de Portugal, não era a Força Aérea. Portanto, eu estou convencido que neste momento qualquer uma das Forças Armadas, qualquer uma das Forças Aéreas, seja dos Estados Unidos, seja a italiana, vão ter a preocupação de pedir aos seus peritos para fazer, como é habitual nestes casos, as investigações necessárias para aquilo que aconteceu. O que eu sei e que posso dizer é que há uma preocupação muito grande para que as condições de segurança aumentem cada vez mais. E eu sei que não é possível darem-me o tempo suficiente para eu falar o tempo que quisesse sobre este tipo de atividade, sobre este tipo de missão, sobre os festivais aéreos. Não é possível, mas eu gostaria, francamente, falar muito mais naquilo que acontece de bom. O nosso tempo, de facto, é escasso. Eu gostaria que me respondesse só uma pergunta em breves palavras. Concorda com a decisão do governo da Alemanha de proibir, pura e simplesmente, este tipo de festivais no seu território? Eu teria que dizer quem sou eu para estar a julgar uma decisão política. Agora, se me perguntam como militar da Força Aérea Portuguesa, eu acho que não. Acho que não, porque as vantagens são terrivelmente superiores àquilo que eventualmente acontece numa situação destas. Eu, se me permite, muito resumidamente, eu contava uma experiência própria que aconteceu em Inglaterra, comigo e com os Asas de Portugal. O nosso tempo é, de facto, muito curto. Não sei se a sua experiência será assim tão breve. Enfim, eu só, como dizia, na realidade as vantagens são muito grandes. Neste momento nós estamos preocupados com os Asas de Portugal e a preocupação existe já de há longa data e nós temos a garantia absoluta. É claro que os 100% é extraordinariamente difícil, eu não posso dizer que nunca acontecerá, mas só não digo que nunca acontecerá porque não posso admitir que as pessoas possam ser tão perentórias a afirmar que o acidente nunca acontece connosco. Agora, no entanto, estou absolutamente convencido de que nunca acontecerá connosco, porque medidas rígidas de segurança são tomadas, porque a seleção dos pilotos, e no nosso caso existe uma vantagem muito grande, nas outras forças aéreas os pilotos são selecionados para este tipo de atividade, mas desempenham única e exclusivamente este tipo de atividade. Portanto, em Portugal nós